envolvido na área de pedagogia e que agora também empresta aí seu talento para a nossa leitura. Espaço Aberto recebe, o maior prazer, Eliana Cansado Ferreira. Prazer recebê-la aqui, Eliana. Eliana que super está aqui, o Diogo vai mostrar para a gente aqui já a capa do livro, né? E essa raízes, né? Que vem a ser essas raízes aí que você vem contar nesse livro, Eliana? Olha, Evandro, raízes é um pouco da minha infância, da minha meninice, da minha juventude, um período de 20 anos vividos na cidade onde eu nasci, Bom Despacho, uma cidade vizinha de Divinópolis, e depois também um pouco do meu tempo aqui em Divinópolis, né? Eu me casei e mudei para cá. Então, a segunda parte de Raiz, o finalzinho do livro, fala da minha vivência aqui em Divinópolis, do nascimento dos meus filhos, dos meus primeiros anos aqui, da minha vida de professora. Então, são lembranças, são memórias de um tempo vivido e que, de alguma forma, amigos acharam que seria bom que outras pessoas conhecessem e tomassem vivência e conhecessem essas vivências de um tempo que hoje as crianças não têm mais acesso. E aí eu te pergunto, como pedagoga, né, como pessoa que viveu profundamente a sala de aula e teve a oportunidade de gerir os caminhos da educação, tanto na superintendência quanto na Secretaria Municipal de Educação. Quando você fala isso eu acho muito interessante. Olha, as crianças de hoje não estão, muitas vezes, tendo essas oportunidades. É uma maneira diferente de viver. E cada uma no seu aspecto, ao seu tempo. Mas, pedagogicamente, como é que você encara esse novo tempo para essas crianças? A gente que é pai sempre fala isso, né? Os meninos de hoje estão perdendo. Como pedagogo, como é que você analisa isso? Olha, nós sabemos que a vida, nos últimos 50 anos, ela se transformou muito, né? Houve um tempo que a vida ia devagarinho e pela informática, pelas novas descobertas, pela tecnologia, a vida se transforma com uma velocidade incrível, né? Uma coisa que é hoje, amanhã já não é mais. E isso eu não sei dizer se é bom ou se é ruim. Não tem jeito de parar essa modernidade, essa transformação. O que nós podemos fazer é analisar, é procurar usufruir das coisas boas, né? E tentar fazer com que as crianças vivam o melhor possível esse novo tempo. Então, eu não acho que existe coisas boas e coisas ruins por si só. O que eu acho é que nós podemos resgatar com as crianças algumas coisas boas do que nós vivemos. Eu vivi uma infância muito boa, né, na rua, com brincadeiras, num tempo que a televisão estava começando, né, porque a gente já é de uma geração bem para trás, e não tinha acesso a tanta modernidade, nem se pensava em computador, em celular. Então, era brincadeira de rua mesmo, aquelas coisas. Hoje, a criança pode ter isso também, né? Basta que a gente incentive. Eu sei que nós temos medo hoje de deixá-la na rua, mais violento, mas se criar condição, e nas escolas também, a criança pode ter acesso a muita coisa, né? Basta que o adulto tome tempo, crie condições, né, que ensine. Nós não podemos deixar perder, deixar que a criança fique o dia inteiro na frente da televisão, fique o dia inteiro na frente de um computador, comece a ficar antissocial, né? Outro dia mesmo tinha uma avó super preocupada contando que a neta fica até 3 horas da manhã no WhatsApp para depois ir para a escola às 7. Então não dorme nada. Então, quer dizer, são disparates que nós adultos estamos deixando acontecer, né? Então, assim, infância é para ser vivido, não como no meu tempo, porque isso não é possível mais voltar como era, né? Mas nós temos que trazer as coisas boas que ainda são possíveis e fazer um equilíbrio,
não é mesmo? E não deixar que as crianças de hoje percam tudo. Porque o computador é bom, tem muita coisa boa, a informática é boa, a modernidade é boa, tem que se viver. Ajuda muito. Ajuda muito, tem aspectos muito positivos. Mas também a gente tem que ensinar as crianças aquelas coisas boas do nosso tempo, a ler, a apreciar, a observar as coisas, a conviver com as pessoas, né? Interagir com a natureza, que se a gente, nós adultos não ficarmos atentos, elas não vão ter esse acesso. Esse livro, Raízes, faz parte de uma coleção. Você aproveitar e mandar um abraço para o Oswaldo André, né? Isso, é meu grande incentivador. O Oswaldo é carteirinha fixa aqui no programa. E eu acredito, quando ele lê, a gente sabe da capacidade do Oswaldo, realmente é um editor, é uma pessoa muito envolvida. Ele bate os olhos e já enxerga esses isso, textos, né? Evandro, eles foram sendo publicados no jornal agora durante várias semanas, durante uns 3 anos. E o Oswaldo sempre me dizia, essas memórias têm que ser colocadas num livro para serem perpetuadas, para as pessoas conhecerem, que elas falam de um tempo que daqui a pouco vai cair no esquecimento. Porque não só as brincadeiras de criança, ela fala de um jeito diferente de namorar, né? Fala das serenatas, fala dos footing, né? Na porta dos cinemas. A minha mãe contava desses footings aqui em Divinópolis, que era que na 1º de junho, ela falava o seguinte, que as moças ficavam passando e os rapazes bonitões olhando. Isso que você está falando de se perder, porque isso não existe mais. Outro dia eu comentava com o pessoal lá na prefeitura justamente disso, de uma coisa que da minha época não existe mais. Eu sou da época que a gente ia para discoteca, salãozinho, aí tocava música lenta, aí tocava 1 hora de música lenta, e aí ficavam as meninas encostadas, e a gente ia lá chamar as meninas para dançar. Chegava do lado, vamos dançar, e falava assim, não. Quer dizer, são coisas, aí o pessoal novo não sabia disso. Era assim, era assim que a gente fazia. Quer dizer, se não conta, e principalmente se não se registra isso, se perde essas histórias, né? Isso, Então, assim, Raízes fala de um pouco, eu já lancei, né, na minha terra e aqui em Divinópolis, e as pessoas que estão lendo estão me dando um feedback assim, Raízes parece que é a vida de todo mundo que fez parte da minha geração. Eliana, parece que esse livro passou em Santo Antônio do Monte, em Pedra do Indaiá, em Lagoa da Prata, onde a pessoa viveu. Parece que você está falando da minha vida. Então, assim, quem foi da minha geração, né, quem viveu na minha época, a infância, a meninice, a juventude, então se identifica muito com o que eu digo aqui, porque viveu as mesmas coisas que eu. E está tendo assim, uma enorme aceitação por isso. É uma linguagem simples, sabe? Eu falei mais com a emoção, sem a pretensão, né, de ser uma grande escritora, e foi de coração para coração mesmo, né? E para dizer para as pessoas, assim, mostrar um estilo de vida que foi muito agradável, que foi muito gostoso, e sem dar receita, né, de que as crianças de hoje têm que viver assim. Mas eu me atrevo a brincar com as crianças do meu entorno de algumas coisas aqui, sabe? De propor, pelo menos, vamos brincar de mariquinha, vamos brincar de pular corda, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo. Se colar, colou, né? Se elas não quiserem, volta para o computador. Deve ser uma descoberta. E elas gostam. Né? Porque muitas vezes a gente fala o seguinte, a gente acha que as crianças não querem saber disso, mas às vezes elas nem conhecem. É igual o livro, quando fala assim, a criança não gosta de ganhar livro de presente. Gosta sim. Gosta. A gente aqui não dá. Sabe, isto é o adulto que fala, criança só gosta de ganhar brinquedo. Não, criança gosta de ganhar livro. Se você habituar a dar livro de presente para a criança, desde que ela é pequenininha, que ela ganha um livrinho de plástico, né, que é feito todo no plástico para ela brincar na banheira, você está formando um leitor, desde pequenininho. Ao invés é um brinquedo, um livro de brinquedo. Você está aliando as duas coisas. Então, também, a música boa, se você habituar o neném a dormir com uma música boa, com um clássico, ele vai aprender a gostar. Porque a criança, ela nasce um potencial.
ela não nasce pronta. É aquele bebezinho lindo que você traz do hospital, é um potencial que você pode ensinar, né, a gostar das coisas boas, a ter bons hábitos, a ter valores positivos. Depende do adulto que está lá no entorno dela. Então, eu acredito muito que a gente pode, se a gente tiver um tempinho, né, a mais para as nossas crianças, a gente pode sim ensinar elas a gostarem das nossas brincadeiras, daquelas brincadeiras que a gente considera assim, mais sadias, né, de olho no olho, da interação corpo a corpo. Pode ficar no computador também, no WhatsApp, mas dá tempo para tudo, né? Tem hora para tudo. Inclusive para dormir, né? Inclusive para dormir também, né? Hora de parar aí. Para dormir, para estudar, para dançar, para tudo. Leandra, como é que você analisa essa questão, voltando um pouco também na questão educacional, hoje, você falou de criança aprender a ler, criança que aprende, que tem entusiasmo com a leitura, ela vai muito melhor na escola, né? Ela vai se preparando e tal. Raciocínio, tudo isso. A questão educacional hoje, você tem uma vida dedicada à educação, ocupou cargos importantes e estratégicos de gestão da programação educacional, né? Aí, isso que você está falando, antigamente era assim, agora é assim. Eu falava outro dia o seguinte, que julho, antigamente, as férias, na minha época de primário, a gente tinha um mês de julho todinho de férias, e se não pegasse recuperação, comecinho de dezembro, você tinha dezembro e janeiro inteiro. Aí, de repente, vem número 200 dias letivos, vai diminuindo as férias e tal. E é isso mesmo, isso é necessário. A qualidade da educação no Brasil hoje, com LDB, com os planos decenais, tá no caminho, estão exagerando, forçando em alguma coisa? Eu acho que a gente tinha mais férias porque eram 180 dias letivos, hoje são 200, né? Olha, Evandro, eu sou uma pessoa esperançosa, né? Eu trabalhei 43 anos na educação, estou aposentada hoje, mas entre aspas, porque continuo trabalhando esporadicamente, fazendo trabalho voluntário. Há poucos dias ainda estava lá na SEMED, trabalhando com os professores de ensino religioso, né, de forma voluntária. Acredito que a educação é o caminho para qualquer país dar certo. Acho que o Brasil tem muito que caminhar, muito que aprender em termos de educação. Temos que investir pesado. Eu estou lendo um livro que fala sobre os parlamentares suecos, né, como que é o parlamento sueco, a política sueca, e o livro chama Que País é Este? Eu já li, fantástico. Isso, né? Fantástico. E ele mostra para a gente, mais uma vez, que a Suécia foi um país pobre e que se tornou o que é hoje através da educação, do investimento e também, não só a educação, mas a educação do povo mesmo, a educação de berço, a educação de valores, né? Que lá os parlamentares, por exemplo, eles fazem tudo que um homem comum faz. Antes de ser um parlamentar, ele é um homem, ele é um sueco que faz tudo que o sueco que ganha o salário mínimo da terra faz. Então, eu penso que nós temos que mudar esse conceito de educação. A educação precisa de mais investimento para que as pessoas que escolham... Hoje ninguém quer ser professor. Os cursos nas universidades, né, estão vazios. Você olha, quase ninguém vai para os cursos, né, de magistério e aqueles cursos das matérias. Então, assim, porque todo mundo que pode vai para outra profissão. Por quê? Paga mal, é trabalhoso, mexer com pessoas, com seres humanos, a informação é difícil. Então, é preciso valorizar o professor, é preciso mais investimento, é preciso uma estrutura melhor, é preciso realmente parar de brincar de fazer educação nesse país e fazer de fato. É preciso, sim, essa educação que você está dizendo aí, oferecer educação integral para quem precisa, para quem quer. Porque a educação de tempo integral, eu não acho que deve ser assim,
obrigatória. De repente você não quer que seu filho passe o dia inteiro na escola e nem há necessidade, ele tem outros programas, mas tem algumas pessoas que querem e que têm necessidade, né? Então, eu penso que nós temos muito que fazer. E isto não vai assim vir de mão beijada, não. Nós vamos ter que cobrar e exigir e continuar lutando, porque senão não vai ter jeito. Esse país vai cada vez mais, né? Nós estamos atravessando crises horríveis, né? O povo brasileiro está muito desesperançoso e nós temos que dar a volta por cima, e só através da educação. Na hora de votar, quer dizer, procure saber qual que é o projeto do candidato para a educação. Com certeza, eu acho que é um momento crucial, sabe? Nós temos agora, né, principalmente nas próximas eleições, conhecermos bem quem nós estamos votando, exercermos o nosso voto consciente, sabermos se a pessoa tem uma índole, né, boa, se nós não temos, assim, ninguém tem estrela na testa para a gente saber se vai acertar ou vai errar, mas pelo menos a gente conhecendo a pessoa, sabendo mesmo, né, de que família vem, se tem bons princípios, se teve uma vida honesta, né, qual que é a proposta de trabalho, para ver se a gente erra menos, né? E se a gente coloca esse país que tem tudo para dar certo para frente. Muito bem. Se esse gigante, né, realmente desperta, né? Desperta, é isso aí. Então, caminho final, queria, sabe, quem quiser ler, onde encontrar o livro? Aqui, Raiz está na Boutique do Livro, né? E eu espero que quem tiver a oportunidade de ler, que seja uma leitura prazerosa e que goste, né, como eu gostei de escrever. E assim, esse tipo de leitura é muito agradável, né? Aquela leitura que a gente começa a ler, começa a se espelhar ali, encontrar a gente ali, a gente parece que está vivendo ali realmente aquele observador. E isso é muito agradável, muito prazeroso, né? Para quem já tem um hábito de ler, é fantástico. Para quem não está adquirindo, ler um livro assim é muito gostoso. Você começa a entusiasmo com o livro assim. Sim, Evandro. Então, Boutique do Livro. Isso, Boutique do Livro, né? Ele está lá com o Daniel. E eu espero que quem tenha vontade de ler e que goste, ia ser para você. Pra você muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Espero que vocês apreciem. Com certeza. E gostem das minhas raízes. Muito, com certeza. Quero te agradecer muito. Eu que agradeço parabéns, a oportunidade. Não só pelo Raízes, que vou ler com muito carinho, mas também quero dar os parabéns pela história. Toda vez que a gente sabe o que é a vida, né? O trabalho de professor, a luta que é. Então, assim, dá os parabéns por uma vida dedicada à educação, realmente merece. E Raízes, assim, Bom Despacho, né? Me viu menina, acalentou meus sonhos, e Divinópolis, que me acolheu tão bem, também agradeço essa terra, né? E aqui eu tive a oportunidade de realizar muito desses sonhos que nasceram em Bom Despacho e muitos outros que nasceram aqui também. Essa terra me acolheu. E eu amo as duas de montão, né? Igualmente. Por isso, as raízes... As raízes se expandiram aqui em Divinópolis. Passando por várias cidades, né? Parabéns, muito obrigado.